Como é legal a gente poder falar de um livro que marcou bastante a gente, uma leitura recente que eu fiz. Eu não precisei nem fazer roteiro para tratar desse livro aqui, está fresquinho na memória os principais pontos que eu quero abordar contigo. Vou te falar de uma experiência literária muito gratificante que eu tenho certeza que para ti também pode ser algo fundamental, ainda mais nos momentos de crise que a gente vive hoje no nosso país, que afetam vários âmbitos da vida social e também familiar. Hoje eu quero conversar contigo sobre o livro Matei Minha Mãe, do autor catarinense Anderson Félix. E a escrita do Anderson, ela te pega e dificilmente vai te largar. Olha, eu acho que quem aceitar o convite para essa leitura vai seguir engolindo páginas, né? Vai querer terminar o livro quanto antes. Tu devora de fato o livro, eu li ele rapidamente e eu estava com muitas demandas, é um momento conturbado para mim aqui, mas eu consegui fazer a leitura. O vídeo eu só estou conseguindo gravar agora. Eu vou te falar um pouquinho da história para não estragar a experiência literária. Eu mesmo não tinha lido nem a contracapa aqui, onde tem uma sinopse do livro assinada pelo Jonatas Só, que é roteirista e compositor. Ele faz aqui um apanhado, uma breve descrição do que vai se tratar a obra. Eu não tinha lido nem isso, então quando eu peguei o título Matei Minha Mãe, eu fiquei pensando, me chamou muita atenção. É um livro de terror, é um livro de suspense, é um livro mais no âmbito filosófico, né? Como de fato ele matou a mãe, foi na ordem simbólica, foi um aspecto físico mesmo, e as motivações para isso, o que ele quer dizer com isso. Então o título já te pega e já te faz querer descobrir do que se trata isso. Quando tu começas a leitura e tu te dá por conta que aqui a gente tem um narrador em primeira pessoa, que é um rapaz de 15 anos, que mora num bairro carente de Florianópolis, e que vai trazer referências dos anos 90, porque é ali que ele passa todo esse momento dele de efervescência, né, das descobertas, inclusive sexuais, de toda aquela situação que todos nós, enquanto adolescentes, passamos, né, os hormônios à flor da pele, e aí tu começas a identificar uma série de referências, no meu caso, por exemplo, que sou de 1983, com situações que eu passei, que eu vivi, né, referências culturais, cinematográficas principalmente, mas também de televisão, personagens, tudo isso, todo esse cenário para mim me caiu como uma luva, porque tudo que ele falava que eu conseguia trazer aquele sorriso no canto do lábio, sabe? Aquilo de, eu sei bem do que ele está falando. Então é uma literatura nacional, contemporânea, de um autor que escreve muito bem, que tem um texto objetivo, direto, sem firulas. Não é um texto que vai te fazer buscar dicionários, mas é um texto que vai te fazer refletir filosoficamente e teoricamente sobre as questões que ele quer abordar aqui, que vão muito além do que a superfície do texto procura te apresentar. Então eu vou te falar da história de uma forma mais geral, mas já vou te dizendo, a reflexão é muito mais profunda. A reflexão, o pano de fundo aqui está em torno desse sentimento de culpa. A gente tem um adolescente que sente uma culpa muito grande pela morte da mãe. E aí a primeira questão, por quê? Por que ele sente esse sentimento de culpa? E depois vem uma outra questão. Como ele está fazendo para sublimar essa dor? Porque é disso que fala o livro. A dor da perda. A dor da perda da mãe, certo? Mas não a dor da perda somente da sua mãe. A dor da perda de uma série de situações que a gente vai tendo que deixar de lado na medida que a gente se defronta com uma série de situações na nossa vida que diz respeito à passagem da adolescência para a vida adulta. Então aqui ele vai se defrontar com uma situação de largar a escola para trabalhar na hípica. Ele vai colocar para fora também, vai experienciar, porque aqui ele escreve, ele está escrevendo um diário, ele relata isso em primeira pessoa, quando começa a trazer a história, que ele está fazendo isso porque a psicóloga dele pediu para ele escrever, para ele botar para fora. E de fato até hoje eu pelo menos não sei forma melhor de a gente colocar os nossos sentimentos para fora que não seja ou escrevendo ou falando, ou quem sabe conjugando essas duas coisas. E é isso que o Samuel faz. Ele vai te contando toda a história dele. Por que ele tem esse sentimento de que matou a mãe? Isso vai passar, como eu já coloquei, por questões pessoais. Então ele tem uma compulsão muito grande pela masturbação. Isso é um ponto que talvez seja meio chave no desenrolar da história de Samuel, na perspectiva de compreender o pano de fundo. De início a gente tem a figura do pai, que é muito afastado do Samuel e do irmão dele, não tem um contato bom com os filhos, né? E isso se acentuou com a perda da mãe, então o pai se enfiou no trabalho realmente. O irmão é mais próximo dele, o irmão mais velho,
e ele tem essa relação com o irmão, que é uma relação de admiração, de busca até de tentar tomá-lo como referência, né? Tem a figura de algumas mulheres que vão surgindo também, já a cunhada dele, a própria mãe, que a gente vai acompanhando ao longo de toda a narrativa, como se dava a relação de Samuel com a sua mãe, e outras personagens que vão aparecer na vida do Samuel, femininas, e também outros personagens, porque o outro ponto principal do desenrolar da história, além das relações familiares, né, pai, filhos, mãe, é com relação à busca dele. Ele vai se lançar numa busca, isso está na sinopse do livro, não é nenhum tipo de spoiler, atrás do irmão que some. Então ele se defrontando com a culpa de ter perdido a mãe, não sabendo muito bem como lidar com esta perda, tendo como válvula de escape, o único momento talvez da sua busca por um prazer, essa compulsão pela masturbação. E essa relação toda que ele vai, de forma conturbada, tentando lidar da descoberta sexual, da descoberta da vida adulta, como eu disse, com esses temas que vão surgindo em paralelo, ou seja, o sumiço do irmão, o irmão, a certo ponto da trama, ele de repente desaparece, vai fazer com que ele tenha que tomar decisões que talvez ele não estivesse pronto para tomar ainda, ou que ele estivesse precisando tomá-las para poder resolver outras questões pessoais. Então aí entra uma perspectiva na qual ele vai se lançar numa aventura, digamos assim, em busca do seu irmão. O que aconteceu com o irmão? E ele tem assim como principal amigo, o maior afeto dele, um cachorro, que também me chamou muita atenção. A relação dele com este cachorro. Por quê? Porque desde muito cedo a gente sabe o quanto os animais são importantes para o desenvolvimento, inclusive do afeto. Então, afeto é uma outra palavra-chave aqui, como estes personagens trabalham os seus afetos. E aí, uma expressão utilizada pelo Jonas Só, que o roteirista e compositor que traz a sinopse do livro, que ele fala que o livro trabalha a questão da masculinidade tóxica. Eu diria mais, além da masculinidade tóxica, que é algo que perpassa todas essas linhas aqui, e vai ser realmente um ponto central da obra, ele vai trazer também em paralelo essa questão de como que a gente lida com o afeto, com a dor, com sublimar a dor, com lidar com lutos. E isso tudo, esse mix, digamos assim, de sentimentos, se tratando de um personagem principal que é, de fato, um adolescente, tem um caráter muito elucidativo, muito educativo e muito necessário para o Brasil atual. Quem são os jovens, hoje adultos, da década de 90, e o que eles pensam em relação à autoafirmação, ao papel do homem, o papel da mulher na sociedade, como que eles se relacionaram com as suas mães, nesse momento de pré-adolescência, da passagem para a vida adulta, com as suas companheiras, com as suas primeiras namoradas, com os seus amigos, como que eles construíram, como que nós, homens, construímos este imaginário, e hoje como que nós, e isso passa também de alguma forma pela construção do texto, identificamos essas relações todas em pensar a vida social e política do país, para que a gente tome decisões, para que a gente considere determinadas situações mais importantes do que outras no crescimento pessoal e também coletivo, no imaginário coletivo do que é ser homem, o que é ser um homem de verdade. Então eu acho que esse livro tem diversos méritos, não quero me alongar muito, mas ele vai perpassar todas essas questões. A perda é algo central, o afeto em paralelo, Samuel narrando a sua história, uma história de perdas, uma história de buscas por respostas, principalmente na relação de como se entrelaçam os afetos. Leiam Matei Minha Mãe, de Anderson Félix, um livraço que eu tenho certeza que esse aqui eu posso indicar. Qualquer um de vocês que está acompanhando, com certeza vai fazer essa leitura e não vai se arrepender.